a vida do cristão, ele é como um soldado, não é verdade? Um soldado preparado para a guerra. Glória. Nós vemos que um soldado no quartel, ele estaria o tempo todo em guerra? Não, tá não. Mas ele está o quê? Se preparando. Glória. Para se vir uma guerra, ele possa ir de combate. Então, nossa vida cristã também não é diferente. Glória. Mas a nossa luta, nós temos que entender, não é carnal. Ela é espiritual. Querendo ou não, você tem um inimigo, que é o diabo. A Bíblia fala que ela é um vosso adversário. É verdade. Que anda ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem tragar. Por isso que Jesus fala assim, vigiai, estáis atentos. E por que eu li essa passagem aqui de Ezequias? Porque, irmãos, se nós temos uma tese assim, cristão que acha que está bem com Deus, que está fazendo tudo certinho, que não tem que passar luta, isso é engano. Você bem ou não bem, o diabo te ataca. A gente tem que entender, ter essa maturidade, igreja. Quem luta contra o ser humano para tirar ele do propósito é o adversário da nossa. Glória, aleluia. Né? E nós vemos hoje muitas pessoas, às vezes, defendendo o diabo. Nem tudo é o diabo, irmão. Presta bem atenção. Ele estava diante de Deus, vendo a face de Deus. E conseguiu trazer com ele a terça parte dos anjos que também estavam lá. Meu Deus. Vendo a glória. Imagine o que ele não faz com o ser humano, que vamos ser bem sinceros, você está vendo o céu aqui? Você crê em Jesus pelo quê? Pela sua fé, naquilo que você não vê. É verdade ou não? É verdade. E ele conseguiu trazer essa parte. O que ele não faz com o ser humano, que muitas das vezes é oscilante. Uma hora está bem, outra hora está mal. Por isso que o apóstolo Paulo aqui está falando, seja firme, constante. Porque quando você é firme, você é inabalável. Glória! Porque Jesus falou assim, faça a tua casa na rocha. Por quê? Porque pode vir o vento, a chuva, ela fica firme, porque ela está na rocha, que é Cristo. Glória! Então não se engane. Por trás das dores, das feridas, tem um causador das dores, das Deus, que é o aleluia. adversário da nossa alma, que trabalha em cima dos traumas, trabalha em cima de tudo que acontece, vem com aquelas vozes acusando. É verdade, Pai, aleluia. Nós não podemos confundir psicanálise com a palavra. Não confunda o Evangelho de Cristo com o estudo da mente. Porque muitas vezes vem pessoa trazendo muita tese e te escondendo aquele que é artigo. Fica ligado, né? Porque se a gente for observar bem, quem faz uma pessoa abusar de uma criança? Vamos ser bem sinceros, irmão. Quem faz uma pessoa tirar a vida de uma outra pessoa? Quem é? Que bota tanto ódio no coração com uma pessoa que é a ponto de ver aquela pessoa morta. Quem foi lá no jardim e fez a mulher pecar? Quem fez? Tudo tem uma raiz. Não, a gente tem que estar ligado em Cristo. Aleluia. Dia após dia. Porque é Ele que abre a nossa visão para estar atento. Meu esposo estava ali conversando uma coisa comigo interessante, que Jesus chama a sua igreja de igreja, não é? Mas quando ele vai falar daqueles falsos profetas, daquelas pessoas que estão dentro da igreja brincando, ele chama de quê? Sinagoga de Satanás. Então você tem que entender que muitas das vezes nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Por isso que Deus chama a sua igreja para um revestimento, para você ser inabalável, para você não viver em guerra com ninguém, mas transformar este mundo na renovação do vosso entendimento. Glória, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Irmão, ser cristão, muitas das vezes a pessoa pensa que é só glória, aquele movimento. Não, é você ser inabalável no seu dia a dia. Meu Deus. É você ter vigilância no teu dia a dia. É você estar atento de saber o que é de Deus e o que não é de Deus. E nós vemos aqui Ezequias,
Bíblia fala que ele começou a reinar com 25 anos de idade e fez tudo que era reto perante os olhos do Senhor. Glória a Deus. O seu pai pagava imposto lá, um rei, e depois quando ele começou a reinar, irmão, quem é de Deus não é escravo de ninguém, você tem que depender de Deus. Você não pode querer ser dependente do homem, não, você tem que ser totalmente dependente de Deus. Porque se você for totalmente dependente de Deus, você vence qualquer peleja. E aí ele começou a tirar, não ia pagar. E o que aconteceu? Estava reto, fazendo tudo que Deus mandou, fez uma limpeza no templo. O povo judeu não participava mais da festa da Páscoa. O que era a festa da Páscoa? Era uma celebração a Deus de gratidão, porque eles eram escravos e Deus tirou eles do Egito. Então eles eram livres. Então a Páscoa era para eles celebrar a sua libertação. Hoje a Páscoa, sabe o que é? É a Santa Ceia do Senhor. Ô, glória! Que nós somos libertos pelo sangue de Cristo. Glória! Mas Jesus falou, aquele que não come, não bebe, não tem parte comigo. Glória a Deus. Não tem um cristão que não participou da Santa Ceia do Senhor. É mandamento de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos entrar nesse detalhe. O estudo do pastor. Mas está entendendo? Então, ele fez tudo. E o que aconteceu? Ele foi afrontado. O rei da Síria mandou um recado para ele e falou assim, ó, eu estou tomando todos os excessos, onde que eu quero, eu estou dominando, agora só falta ajudar você, Ezequias, e eu vou entrar aí. Aí o que Ezequias tentou, para você ver, como homem, muitas das vezes, ele tenta dar um jeitinho, entrou em acordo de novo, começou a pagar de novo para fechar as brechas, para não ter confusão. Muitas das vezes, a pessoa faz isso, quer fechar, né? Muitas das vezes com o inimigo, não é assim não, irmão. Você que é de Deus separado. Mesmo ele fazendo isso, o rei falou assim, não se engane, eu vou entrar aí. Olha só. Aí sabe o que Ezequias fez? Acabou a porra. Glória a Deus. Tirou. Já que vai quem quer. Então você vê, o inimigo de qualquer jeito, ele quer guerra, ele quer tirar a pessoa do foco. Você já viu pessoa assim que você faz de tudo para não brigar e ela quer brigar contigo? Não é assim? Você está correndo da confusão e ela está. Quem está por trás tem que sair. Fechar toda vez silêncio é resposta. Tem que sair logo porque é cilada. Não tem pessoa que é assim? Já assim aconteceu com Ezequias. Aí o que Ezequias fez? Ficou ali. E aí ele começou a afrontar Ezequias com um exército de 185 mil homens. Meu Deus, aleluia. Cercou Judá. Veio com aquele exército, mandou a primeira coisa que ele fez foi as ameaças, porque o inimigo é assim, ele trabalha com as ameaças. Viu aquela má notícia que sai aí, todo mundo fica desesperado? É assim que ele trabalha, mexer no psicológico, porque se ele conseguir mexer a tua mente, tirar, por isso que Paulo fala assim, ó, guarda a tua mente, capacete, sabe pra quê? Porque a salvação é na cabeça, você querer, é você pensar, eu quero ser salva, porque a vida é eterna com Deus, é você fritar isso na tua mente e não deixar nada tirar. Por isso que capacete da salvação é capacete, é na mente. Firma a tua mente em Cristo. Glória! O nome que te chamou, quem te chamou foi Deus, Ele te garante. Glória! Aí o que ele fez? Quis mexer com o psicológico de Ezequias. E até conseguiu um pouco, porque Ezequias ficou com medo? Ficou. Quem não ficaria com medo de parecer um exército aqui, 185 mil homens, falando que vai te invadir e de surpresa? Olha só, de repente, o dia mal não é de surpresa? É. O dia mal não aparece quando você não está nem esperando. Muitas das vezes também distrai, né? Vê aquela má notícia, aquela coisa acontece para desestruturar tudo. Assim aconteceu com Ezequias. Ficou ali, surpreendido, e quando ele olhou, e ele cercou. Estratégia do adversário. Cercar a cidade para ninguém entrar nem sair. Ficar preso para ele poder dominar. Aos olhos humanos, tinha como Ezequias enfrentar aquele exército? Vamos ser sinceros, tinha? Não tinha. Mas o que Deus está falando para nós nesta manhã, nada é impossível para Deus, nada. Glória a Deus. Ezequias olhando aquele exército, ficou desesperado. Glória a Deus.
falou assim: eu vou à casa do Senhor. Glória a Deus. Diante do caos, diante da situação difícil, eu vou à casa do Senhor. Glória. Porque na casa de Deus tem resposta. Na casa de Deus tem socorro. Você já viu quantas das vezes entramos na casa do Senhor com um problema enfermo? Eu já entrei na casa do Senhor enferma e o Senhor me curou. Ô, glória. Eu já vi quando a irmã me convidou para pregar, eu estava passando por um problema de enfermidade, ela não sabia. Mas Jesus sabia, estava aqui pregando, uma irmã aqui, usada por Deus, falou: como que eu toco na sua saúde? Ô, glória. Saí daqui curada. Glória a Deus. Então, Aleluia. irmão, quando você está aqui, você não pensa, os seus olhos humanos, você pode estar vendo nada. Mas no espiritual, Deus está trabalhando. Glória. Você não vai sair daqui hoje sem resposta de Deus. Glória. E Ezequiel olhou e falou: eu não sei o que fazer, mas eu vou à casa do Senhor. Ô, glória. E uma coisa que é muito interessante: aquele que me busca, acha. E aquele que pede, recebe. Vamos ver, dizendo, eu falo sem medo de errar, as estratégias do inimigo não precisa estar no templo para adorar. Eu sou casa, claro que nós somos casa, Cristo habita em mim. Ele falou: ele não habita em parede feita com mão de homem, ele falou, mas ele habita em mim. E ele fala assim: quando esse corpo se reúne, estou eu presente. Oh, e eu faço maravilha no meio de uma igreja unida. Glória Nós, quando a aqui Deus, estamos, aleluia. o corpo se completa, porque nós somos o corpo de Cristo. Somos o corpo de Cristo, membro do corpo de Cristo. Ô, glória. Amém, igreja? Amém. E se você for ler na palavra, Jesus nunca foi contra o templo, ele ia no templo, ele curou dentro do templo. Jesus nunca foi a favor, sabe de quê? Daqueles que estavam dentro do templo. A gente tem que saber ler a Bíblia e fazer da casa dele casa de comércio. Jesus era contra esse. Aqueles que pregavam uma coisa e não viviam. Por isso que ele falava: hipócrita, vocês não entram e nem deixam ninguém entrar. É, Deus é fome. É isso que Jesus era contra. Jesus é contra adorador. Jesus quer que seus filhos adorem, vivem em comunhão, porque o céu é comunhão com os santos. E começa aqui. Jesus tem que ler, irmão, saber que está lendo. Jesus me falou: não vem no templo, não. Jesus pregava contra os hipócritas que estavam no templo. Pensa bem, um doente não podia entrar dentro do templo. Um que cometia pecado não podia entrar, mas eles cometiam e estavam lá ensinando. É verdade. Aí o sono de Deus é chama de fogo, ia lá e contestava contra isso. E mostrava o seu poder e autoridade, fazendo o quê? Curando dentro do templo. Ô, glória! É isso que Jesus quer que nós entendemos. Mas ele quer o quê? Uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que se reveste, para que o mundo olhe lá fora e fale assim: eu vou buscar socorro lá, porque lá tem socorro. Glória a Deus. É isso que é a Aleluia. igreja de Deus. É ou não é? É verdade. Quantos aflitos passam por aí e fazem vou lá na igreja. Vou fazer uma campanha, não é verdade? Bem, por quê? Porque está vendo Jesus neste lugar. Oh, glória. Então, o que aconteceu com Ezequiel? Eu não posso lutar com essa essência, mas eu vou buscar socorro. Oh, glória. Glória a E Deus. ele entrou no templo. A mulher falou: vem cá. Não era para estar desesperado? Um chefe de uma nação fez tudo certinho para Deus, convocou o povo à adoração. Agora olha e é afrontado por um rei que não tem nem aliança com Deus. E está lhe dizendo que vai matar e vai tomar tudo. E ele entra dentro do templo. Mas quando ele entra dentro do templo, ele não entra também desesperado, não. A Bíblia fala que ele começa a adorar a Deus. Igreja, que a gente está mais vendo hoje, o inimigo querendo calar a igreja. É tanta luta, é luta mesmo, é cansaço, é fadiga, porque o dia a dia está corrido. A Bíblia fala que por causa do escolhido, esse dia vai ser abreviado. E se nós formos perceber, o dia passa tudo rápido. E quando chegamos na igreja, às vezes é para adorar, aí está descansa. É verdade ou não é? Até o corpo relaxa. Mas o Senhor está falando assim: me adora.
Coisa adoração. linda, Pai. E aí ele começou a adorar. E a Bíblia diz que quando ele está adorando, aí se vê o profeta e fala para ele que é para ele descansar. Descansa, glória a Deus. Quando tu vem na igreja, Deus usa um profeta e fala. Qual é a profecia? A palavra, irmãos. Desde que eu cheguei aqui, Deus já estava falando de louvores. Verdade. Fala, Deus, fala mesmo. Glória a Deus, aleluia. Eu preciso de Jesus, não precisa? Glória. Mas nada te grave, porque eu estou respirando, eu estou com vida, gratidão. Deus já está falando, igreja. Glória. Glória, glória a Deus, E aleluia. ele adorou. E ali o Senhor falou assim: fica tranquilo, porque nesta cidade ele não vai entrar. Oh, meu Deus, coisa linda. Eu vou fazer ele ouvir um barulho. Deus confunde o inimigo, igreja. Deus faz o que eu e você não podemos fazer. Glória a Deus. Ele vai ouvir um rumor e ele vai voltar para sua terra envergonhado. Mas nesta cidade ele não coloca o pé, porque eu vou amparar ela por amor de uma aliança que ele tinha com Davi. Agora essa aliança é conosco através do sangue de Cristo. Oh, glória. Em nome de Jesus. Oh, glória. Glória a Ele Deus. não vai entrar por amor do sangue de Cristo Jesus, Glória. que garante a minha e a sua vitória. Glória. Aleluia, coisa linda. E Ezequiel volta. E ele continua afrontando. Presta atenção. Quando Deus fala, não pensa que amanhã já... Muitas das vezes ele já te deu a palavra. A vitória já está decretada. É. Mas tu pode chegar e ver, olhar assim e ver o problema do mesmo jeito. Aí você fica quieto. Espera, porque se Deus falou, ele vai cumprir. É verdade. Ele voltou, o exército saiu? Não, ele voltou, o exército estava lá ainda. Segundo historiadores, fala, quando é a história que fala, que ficaram um ano esse exército na frente da porta dele. Mas Ezequiel já tinha a palavra, já tinha a palavra na sua mão. Sabe o que Deus fez? Quando foi um dia, a Bíblia fala que à meia-noite, o Senhor envia um anjo, que passou no raial do céu e matou glória. 185 Glória mil a Deus, homens. aleluia. E aquele homem vendo seu exército morto, sem guerra, sabe por quê? Porque Paulo está falando aqui, a tua luta não é contra carne e sangue, é contra os principados, é Deus que dissipa o adversário da minha alma e da tua alma. Você não tem que pelejar nessa peleja. Eita, Deus é Deus que faz. É Deus, é verdade. É, ué. Verdade. Ele lutou, Jesus lutou por ele. Quando ele olha, cadê os corpos tudo mortos? Aí o homem olha e fala assim, não vem soldado aqui, quem está matando, ó? Deu no pé. Voltou como Jesus falou a palavra, Deus falou. Vai voltar para sua terra envergonhado. É assim que Deus fala. Jesus falou o quê? Este envergonhado e confundido vão ser todos que se levantar contra você. Glória. Aqueles que querem ver a nossa queda. Já viu o Salmo 106, 16? O Senhor me livrou, meu pé da queda, meus olhos da lágrima. É Ele que livra, é o Senhor dos exércitos. Glória. E ele voltou envergonhado. Mas nesta cidade você não coloca o pé. E não colocou, igreja. E é assim que Deus faz. Voltou envergonhado. Quando chegar na sua terra, seus filhos olham, cadê o exército? Cadê? Aí tem que contar. Porque ele conseguiu vencer nações que não confiavam em Deus. É diferente. Você é a menina dos olhos de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós não somos qualquer um, igreja. Você é filho de Deus. Você tem uma identidade. Você tem um Pai que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele faz que nós somos a menina dos olhos. Quem pode tocar na menina dos olhos no ser humano é difícil, mas não de Deus. Não é verdade? A menina dos olhos escondida no Senhor. Aí ele volta. Aí seu filho faz o quê? Nada. Ele vergonha, ele morreu envergonhado dentro da sua própria casa. Um homem soberbo, cheio de vanglória. Sabe por quê? Porque Deus abate soberbo e não gosta de soberbo. Deus não gosta de pessoa orgulhosa. Deus não gosta de pessoa que se acha, não. Porque quem tem que ser é Ele. É Ele. Glória. E ele não entrou. E Ezequiel viu esse grande livramento na sua vida. Sabe por quê? Glória. Ele confiou em Deus, porque ele buscou a Deus.
Glória. Aí Paulo vem falando aqui, meus irmãos, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Olha essa coisa linda, né? E olhando essa passagem, nós vamos ver bem claro que quem pelejou para Ezequiel não foi ele, foi o Senhor. O Senhor que viu hoje e acabou com aquele exército. Então ele está falando para nós, igreja. A luta não é contra carne e sangue, não. Descansa no Senhor, porque é Ele que vai pelejar as nossas pelejas. Aí, ó, portanto, vai toda a armadura de Deus, é revestir, não é a mente, como eu já falei, o capacete. Quando nós botamos o capacete, protege o que? Os ouvidos? Deus olha a boca, né? Bota assim o capacete para proteger. Deus só fica os olhinhos assim, né, para fora assim. Mas dá até um vírus, sei lá, um conheço assim, botando uma coisa assim para proteger, não é? Capacete para proteger isso aqui tudo. Então, Deus está nos chamando aqui, protege a sua mente dos maus pensamentos. Ô, glória! Protege seus ouvidos de ouvir o que não presta. Ô, glória! Protege sua boca de ficar falando. Ô, glória! Que não presta também. Meu Deus! Aleluia! Protege, porque vai ficar forte a sua fé no Senhor. Aí ele fala assim, bota a armadura, é revestimento, tanto que com a roupa, não tô? Aí essa armadura espiritual, é renovo, é santidade do Glória! Senhor na nossa vida, igreja. Glória a Hoje, se Deus. você não prestar atenção, não se fala de santidade. Santidade é separação, não, santidade é comunhão, é a presença, você se dedicar em querer a presença de Deus dentro de você. Ô, glória! Aí faz a diferença na sua vida. Glória a Deus. Aí fala assim, ó, cingindo vossos lombos com a verdade. Nós temos que ser da verdade. Servo de Deus, ele é da verdade e da justiça também. Olha só, e calçando os pés na preparação do Evangelho da paz. É falar, é viver o Evangelho, é transmitir Cristo através do Evangelho. Glória a Deus. Aí ele fala assim, não é o capacete, eu já falei. E ele fala assim também, o escudo da fé. Sabe o que é o escudo, igreja, né? Aquela arma que fica acima da fé. Glória a Deus, fica na tua frente, ó, o escudo da fé. É você acreditar. Jesus falou assim, é necessário que aquele que se aproxima de mim creia que eu existo e sou galardoador daqueles que me buscam. Então nós não podemos chegar a Jesus com incredulidade. Ele é Jesus, ele é o Senhor da nossa vida. E ele fala assim que esse escudo você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé tremenda. Aleluia! Se você for ver pela fé aqui dentro da Bíblia, você vai ver a mulher cananeia. Você sabia que Deus tinha proclamado uma maldição sobre Tiro e Sidom? Deus, o próprio Deus, falou uma maldição para aquela cidade. Era o povo que estava debaixo da maldição. E não foi falada pelo homem, foi pelo próprio Deus. E ali, quando aquela mulher viu Jesus passar, ela não ficou presa àquilo não. A fé dela foi tão grande que ela falou, vou chamar ele, vou pedir ele. Ele vai quebrar a maldição da minha vida, da minha casa, vai libertar. Oh, meu Deus, aleluia! Irmão, isso é fé. Ela não ficou presa, limitada à palavra. A fé, ela move o coração de Deus. A fé quebra a barreira. E ela foi. E quando ela foi, começou a chamar Jesus, os discípulos ficou até incomodados. Mas o assunto dela era com Jesus. Oh, glória! Até que Jesus deu atenção para ela e falou, a tua fé, a tua filha está curada. E chamou ela de filha. Uma mulher que não era nem para estar chamando Jesus. Mas ela foi, sabe o que isso é fé. Então não se desespere. Por pior que seja a situação, clama Jesus. Eu tenho Jesus que quebra as maldições hereditárias. Eu creio, quebra Jesus. Essas maldições em palavra, essa maldição que quer predominar, está quebrada pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus. Toda palavra de maldição, todo mal, em nome de Jesus, sai, e que nós sejamos libertos de todo mal, em nome